Olá pessoal, hoje nós começamos o nosso estudo do livro Nosso Lar. E eu prometo para vocês que não vai ser um estudo chato, maçante, como a gente vê o pessoal só lendo por aí. Eu vou tentar trazer as histórias desse livro para as nossas dores e dificuldades aqui do dia a dia, porque afinal de contas, do que adianta a gente ler os livros espíritas e não aplicar os nossos conhecimentos no nosso dia a dia, na nossa rotina? É para isso que eles estão aí, não é só para a gente ler e achar bonito, né? Bom, eu sou Oriane, psiquiatra espírita. Se você não me segue aqui, já segue, dá um curtir nesse vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta do espiritismo e me segue nas redes de vídeo curto também, @Sentindo Espiritismo, e vamos começar o nosso estudo. Este aqui é o primeiro livro da série de André Luiz, que alguns falam que tem 16 livros, outros falam que tem somente 13, porque não incluem os outros 3. De qualquer forma, este aqui é o número 1, já tem o filme por aí, está para ser lançado em breve o filme dos Mensageiros, que é o segundo livro da série, e é importante que a gente compareça, viu? Enfim, o Nosso Lar começa com o prefácio de Emmanuel. Aliás, todos esses livros começam assim. E Emmanuel nos fala de um novo amigo, no caso André Luiz, que ia participar de uma série de livros com Chico Xavier, para que nós entendêssemos um pouco mais da vida no mundo espiritual. E ele começa a contar a sua história nesse livro, de como ele morreu ou desencarnou, de como que ele chegou lá no outro lado e como que era a colônia de Nosso Lar, que é uma colônia no plano espiritual acima do Rio de Janeiro, e é bem grande, viu, gente? Nesse prefácio, Emmanuel nos conta que André Luiz assumiria esse nome porque Chico Xavier, um tempo depois, passaria por problemas com a família de Humberto de Campos, que queria os direitos autorais da psicografia que ele fazia. Depois, o Geraldo Lemos Neto, que conviveu muito tempo com Chico Xavier, vai nos contar que eles até viraram amigos, mas naquela época deu bastante dor de cabeça para FEB e para Chico Xavier a questão dos direitos autorais. Inclusive, mais para frente, Humberto de Campos começa a se denominar como Irmão X. E André Luiz, então, assume esse pseudônimo que era de um familiar de Chico Xavier. Muita gente diz que André era Carlos Chagas. Eu particularmente acredito, mas independente disso ou não, a sua obra não cai em nada em qualidade. Inclusive, se vocês forem olhar a reencarnação passada de Carlos Chagas com o que André Luiz nos descreve sobre a sua família, vai dar bastante diferença. Mas é claro que até para proteger a sua identidade, essa biografia aí, ela foi toda truncada para que ninguém pudesse reconhecê-lo, mas a lição fica. E André Luiz nos traz no seu prefácio uma das coisas que eu acho mais lindas e eu vou ler para vocês. Ele nos fala que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E aqui a gente já começa as nossas meditações, porque é importante nos livros de André Luiz que vocês leiam os prefácios, tá? Muita gente pula direto para o livro, mas tem muito aprendizado aqui já nas primeiras palavras. Um corpo, uma veste. Realmente, o nosso corpo é somente uma veste do espírito para que ele possa atuar aqui no campo material. Um século, um dia. Se nós pensarmos na eternidade, o que vai ser somente 100 anos para um espírito imortal? Realmente, só um dia, só um pulinho. E daí a gente pode tirar uma importante lição. Quantas vezes a gente se preocupa com coisas simples do dia a dia, com uma bobagem que aconteceu ontem e a gente fica irritado, quando se nós colocássemos em perspectiva, daqui a 10 anos, o que esse problema de hoje vai ser? Provavelmente nada. A gente nem vai lembrar que ele existiu, mas a gente fica ali cutucando, né? Um serviço, uma experiência.
Todas as vezes que nós vamos prestar um serviço para alguém, nós adquirimos uma experiência em planejar esse serviço, em executá-lo e até na hora que nós vamos entregar e na reação do outro. A gente aprende também a aceitar aquilo que o outro tem a nos oferecer em retorno e inclusive aceitar que ele pode não ter nada, nem mesmo obrigado a nos oferecer. Um triunfo, uma aquisição. Você teve uma vitória grande na sua vida? Ótimo, você adquiriu algo para o seu espírito imortal. E é claro que não pode ser nada material, né? Senão você vai deixar aqui com essa veste. Uma morte, um sopro renovador. Muita gente acha, morreu, acabou, então morreu, vou lá ficar com os anjos observando aqui na terra. Não, é um sopro renovador para que você faça uma reavaliação da sua vida e o que é que você pode mudar, transformar, voltar a trabalhar de uma forma melhor aquilo que você muitas vezes não enxergou enquanto estava aqui neste corpo carnal. Porque esse nosso corpo, gente, depende do nosso cérebro, dos nossos neurônios para perceber as coisas ao nosso redor. E é muito pouco para um espírito esse nosso cérebro reduzido, por mais que ele seja uma máquina fantástica. Mas ele obscurece algumas das nossas percepções. E aí a gente só vai ver quando estiver lá do outro lado. E aí já passou o tempo. E aí eu te convido a meditar na sua vida hoje. O que é que você tem feito de bom? O que é que você tem feito para realmente se transformar e se renovar sem a necessidade dessa morte? E vamos começar então o nosso primeiro capítulo de Nosso Lar. E logo na primeira frase, olha o que ele diz, gente. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia do tempo. É porque lá do outro lado não tem essa ideia de minutos, segundos que a gente tem aqui. O espírito se perde no tempo, se perde na imortalidade. Aqui a gente ainda consegue, porque nós temos os relógios, nós temos horários, nós temos papéis a cumprir e a gente necessita disso. Mas uma vez que desencarnou, esse espírito pode ir para qualquer lugar. É claro que ele vai para um local onde ele tem a sintonia. E André Luiz conta pra gente que ele passou 8 anos no umbral. E aí vem uma curiosidade para vocês. O Geraldinho também, o Geraldo Lemos Neto, nos diz em uma das suas palestras que na verdade ele havia passado 2 anos, mas que uma vez tendo saído o erro de tipografia no primeiro livro, lá na primeira edição, eles não quiseram corrigir para não tirar a característica e a credibilidade da obra. Diz inclusive que Emmanuel não ficou muito satisfeito com isso não, mas não tinha o que fazer, não é? Saiu aí 8 anos, é bom que a gente assusta, né? 8 anos no umbral, meu Deus! Porque teoricamente a gente vai ver aqui, André Luiz viveu como os homens da sua época. Não que ele tenha feito grandes maldades, mas ele também não praticou bem. Ele fala inclusive que ele não preparou os seus órgãos para a eternidade. E o que seria esse preparo? Alimentar-se bem, não comer coisas muito pesadas que lesionam o nosso organismo, não beber, ele bebia bastante, inclusive bebia o chamado socialmente, que era considerado plenamente normal na época dele. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A Organização Mundial de Saúde nos diz que o ideal para não provocar nenhum tipo de lesão seria 1 dose por semana para as mulheres ou 2 doses por semana para os homens. 1 dose, gente, é 1 copo de cerveja, 1 taça de vinho, uma latinha de cerveja, 1 taça de vinho ou apenas 1 dose do destilado. É pouco, né? Eu tenho certeza que a grande maioria que tem o hábito de beber, bebe mais do que isso, porque como psiquiatra eu sempre pergunto, e ou as pessoas não bebem nada ou elas bebem muito, e é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque o álcool, apesar de ser legalizado, ele é neurotóxico. Então,
desprepara aí os nossos órgãos e lesiona o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual, que nós vamos levar lá para o outro lado. Portanto, é importante que a gente se atente aos nossos atos aqui que nos despreparam para a desencarnação. E aí ele fala que os meus pulmões respiravam a longos haustos. Ele estava ali no plano espiritual e continuava respirando, continuava com sede, continuava com fome. Ele se alimentava de pequenos vegetais ali naquele local escuro, seco. Às vezes achava uma água lodosa, era essa que ele ia beber. E ainda por cima passavam criaturas pavorosas ao redor dele. E por que pavorosas? Porque os nossos irmãos, eles vão deteriorando o seu corpo espiritual, a sua forma humana, muitas vezes deformando. Aquela pessoa que usou as suas mãos para fazer o mal, vai tê-las deformadas do outro lado. Aquela que usou os seus olhos para prejudicar o outro, também vai lesioná-los. E aí vão aparecer verdadeiros monstros do outro lado. Inclusive, vários deles acusavam André Luiz de ter tirado a sua própria vida, e ele ficava indignado com aquilo, porque ele havia lutado muito tempo no hospital contra a sua doença, feito cirurgias e nada dava certo, até que culminou com o seu desencarne. E ele diz: sofri muito, como as pessoas podem me intitular como suicida? E aí ele diz pra gente: enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Uma flor de estufa frágil não tinha se preparado para tudo aquilo. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Nós já temos dentro de nós a nossa consciência, como nos diz Allan Kardec, esta consciência que Deus escreveu as suas leis lá, mas a gente muitas vezes não presta atenção nela não, a gente deixa ali adormecida, depois quando aparece lá do outro lado é que vai se lembrar que ela existe e de todo o sofrimento que nós causamos a nós mesmos e aos outros. Não adestrar a órgãos para a vida nova. O que eu falei para vocês, esse preparo que nós temos que ter, e é um preparo físico e emocional. Ah, mas eu preciso ter um preparo físico para ir para o lado de lá? Claro que sim, porque esse nosso corpo físico, ele está ligado ao corpo espiritual, e o que a gente faz aqui nele vai repercutir no corpo espiritual, e o que a gente pensa, o que a gente sente nesse corpo espiritual, os nossos desejos, a nossa vontade, vai se refletir no corpo físico, adoecendo ou reanimando as nossas células corporais. Isso está aqui em André Luiz e está no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, também psicografia de Chico Xavier. Ele continua, gente. Era justo, porém, pois que aí despertasse a maneira do aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Já que lhe faltava uma parte do corpo, como ele diz, um aleijado, simplesmente ia ser levado pela torrente. Se ele tivesse a verdadeira disciplina, se tivesse se organizado, se tivesse exercido essa vontade de forma correta, diretiva, ele poderia então direcionar os seus pensamentos, os seus sentimentos, e não passaria simplesmente uma torrente por cima dele lá no umbral. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? E aí André Luiz nos chama, ó, puxa a nossa orelha. Vamos preparar esses caminhos do coração, gente. Vamos nos melhorar, e melhorar é por dentro, não é melhorar o outro, não. Ai, mas fulano me atrapalha. Não, ninguém te atrapalha, não. Você aí mesmo que se sabota e não se trabalha, não se modifica. Aquelas pessoas que nos atrapalham, na verdade, elas são nossas instrutoras. Estão te desenvolvendo a paciência, a tolerância,
te cutucam exatamente onde sabe onde dói. Sabe aquela família difícil, aquele amigo complicado que sabe onde dói em você? Pois é, ele é o seu maior instrutor, porque está cutucando aonde você precisa mais reparar. E aí continua. Os espíritos lá continuavam gritando para André Luiz: olha, você aí é um sui, né? Eu não posso falar a palavra aqui na plataforma, gente, mas é aquele que tira a sua vida. E acusavam, e ele ficava indignado e corria daqueles espíritos, tanto com medo quanto com revolta. E ele passou ali longos tempos, perdendo a noção do tempo, como ele nos diz lá no início, até que chega um tempo em que ele fala: meu Deus, não é possível. Ele se lembra da sua família, do sofrimento da mulher, dos filhos, do seu trabalho como médico, mas em algum momento ele se toca de que ele nunca pensou em Deus. Ele até ia à igreja, ele dá a entender aqui que é a igreja católica, mas aquilo realmente não o transformava. Era um hábito exterior. Todo mundo vai, eu vou também. Eu me digo católico não praticante ou até praticante, mas eu realmente não leio a Bíblia, ou se leio, não trago aquilo para a minha vida interior. E ele vai sofrendo toda aquela circunstância, todo aquele remorso, até que ele se lembra de fazer uma prece ao Supremo Senhor da vida, como ele nos diz: meu Deus, eu estou aqui nessa dor, nessa angústia, nesse sofrimento e não consigo me livrar disso. Não é possível que não exista nada além dessa dor, desse sofrimento, dessa fome, dessa sede, desse lugar escuro, dessas pessoas me acusando. Supremo Senhor da vida, será que eu aqui nunca em minha vida eu soube lhe louvar, eu nunca soube lhe pedir, realmente abençoar a sua presença na minha vida, no meu coração? Mas neste momento, se você existe e não é possível que não exista algo além, por favor, me socorra, me auxilie. E ele nos fala que ele ficou um longo período nessa rogativa, até que aparece um emissário do Senhor. Clarencio lhe aparece e ele fala: mas quem é o Senhor? É um anjo? E ele diz que não, mas que vinha ali para socorrê-lo, e com mais 2 enfermeiros que lhe colocam sobre o lençol, ele é levado até nosso lar. É como ele chega na cidade de nosso lar. E é interessante que a gente preste atenção aí, porque ele nos fala uma coisa muito importante, que é preciso sentir a suprema dor, a suprema desventura para saber valorizar o poder de uma oração. Ele ficou ali por anos, gente, sofrendo todas as angústias, até que num ato de humildade, ele se volta para o Senhor da vida, o nosso Deus, e faz uma prece de coração, pedindo para ser socorrido, baixando ali a onda. Ao invés da revolta, da raiva e do medo, ele muda a sua sintonia e humildemente pede por socorro. É ali neste momento que Clarencio consegue aparecer para ele. E posteriormente a gente fica sabendo que Clarencio o acompanhou por muito tempo, aguardando que ele desse esse primeiro sinal, esse primeiro passo de arrependimento e de mudança de pensamentos, de frequência mental, para que ele pudesse ser socorrido. E olha que interessante, gente. Nós muitas vezes oramos pedindo para que Deus nos dê algo, para que modifique a nossa vida, para que retire as nossas dores, mas a gente não dá esse primeiro passo, a gente não pede com humildade, a gente ainda não esgotou, sabe, dentro de nós aquela raiva, aquela revolta. Enquanto a gente não esgotar por meio do sofrimento, por meio das dores, sabe, aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que fure a nossa casca grossa e comece a aparecer um pouquinho de luz, nós não poderemos ser resgatados do nosso sofrimento e da nossa dor, porque a gente precisa dessa dor para nos melhorar, para crescer um pouquinho mais,
para que a espiritualidade possa descer até nós e encontrar esse mínimo passo, essa mínima vontade de transformação, para que sejamos socorridos. E continua, André Luiz vai para nosso lar e é crepúsculo em nosso lar. E em todo crepúsculo ocorre a oração da colônia. E ele vê aqueles preparativos e pergunta ao enfermeiro se ele não poderia acompanhar. E levado pelo braço do enfermeiro, sustentado por ele, ele consegue acompanhar a oração feita por todos os ministros em conjunto, inclusive o governador da cidade. E ele vê inclusive Clarencio como um dos ministros lá fazendo a prece e recebe aquela oração maravilhosa com cantos, e é uma energia muito diferente que traz para aquele local. Todos os dias eles fazem essa prece, gente. E você aí, faz uma prece todos os dias? Mas não é aquela prece mecânica, não. Essa prece do coração, trazendo uma vibração diferente para o seu lar e principalmente para o seu lar interno, que se modifique de verdade os seus pensamentos, a sua sintonia, que você entre em comunhão com o Pai, como nos diz lá Kardec. A prece ela serve para louvar, para agradecer e para pedir. E muitas vezes a gente só pede, a gente se esquece de agradecer, a gente se esquece de louvar o Senhor da vida, e isso é importante também. Inclusive, olha que legal, André Luiz nos fala que ele nunca vira o sol daquela maneira. Estava no crepúsculo do nosso lar e ele, 8 anos ali no escuro, ou 2, como queira, olha para aquele sol e valoriza aquela energia maravilhosa, aquela vibração que chega até ele da luz solar. Ele até então nunca olhara, nunca valorizara o nosso sol. E ele aparece aqui para nós, e quem é que valoriza? Quem é que presta atenção? O sol hoje está brilhante, ou mesmo a lua, ou mesmo a chuva, porque a gente precisa dela também. A nossa natureza magnífica ao redor e a gente nem presta atenção. E continua aqui, gente, no capítulo agora 4, ele fala da presença do médico espiritual, que vai lá examiná-lo e começa a falar para ele que realmente é lamentável que ele tenha vindo nessa situação por meio do SUI, por meio de tirar a sua vida. E aí André se revolta, como assim? Mas aqui também, lá do outro lado onde eu estava, me falavam, não, você tirou a sua vida. Ele dizia, não, eu realmente lutei contra essa doença, eu tive uma oclusão intestinal, mas ele lutou ali com essa doença por muito tempo e fica indignado com o médico. Até que o médico olha para ele e diz, sim, meu irmão, mas você cultivou os hábitos corretos, nós podemos ver que você teve excessos alimentares, abusou das bebidas alcoólicas e adquiriu a sífilis, que acabou lhe corroendo todas as reservas que o seu corpo tem, porque o nosso corpo tem maravilhosas reservas, mas infelizmente você desperdiçou todas as oportunidades de trabalho. E é aí que André passa da revolta e da indignação para a vergonha. Ele reconhece os seus atos errados, que ele deveria ter se alimentado melhor, bebido menos e, claro, tido menos excessos sexuais, Se a gente pensar que a sífilis é com esse tipo de transmissão, embora não deixe claro no texto, a gente pode subentender. E aí ele chora muito, com muita vergonha do que tinha acontecido, e Clarencio lhe diz que ele aproveite sim as bênçãos do remorso, mas que não deixe isso
lhe impedir de trabalhar, de retornar ao caminho reto. E eu vejo isso muito, gente, dentro da psiquiatria. Às vezes a pessoa cometeu um erro, ou alguém ao redor dela a magoou de alguma forma e ela se fecha de uma maneira tão importante no remorso, na culpa ou na raiva, que ela desenvolve um processo depressivo e não consegue sair daquele processo. A gente medica, faz terapia, mas enquanto ela não fizer aquele movimento de trazer a luz à tona, ela não vai sair daquela dificuldade, daquela dor, daquela angústia tão complicada ali. E nós vamos aqui iniciar então um próximo capítulo no próximo vídeo, para que não fique muito pesado, muito cansativo para vocês. Vai ter várias partes, tá? O nosso estudo, senão ele duraria horas aqui no vídeo do YouTube. Mas eu convido você a acompanhar, vai ficar tudo separadinho aqui numa playlist. Não se esqueça de curtir, comente aqui se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum caso seu para contar. E fique bem à vontade, tá bom? Beijo pra vocês!